Buenas tardes a todas, a todos en Salvador de Bahía. No sé si por ahí hay alguien en Bogotá, que también tenemos un pequeño nodo de Hilar ahí, en la Ciudad de México o en otros lugares de México. Muchas gracias por acá, por acompañarnos en esta sesión. Ya casi llevamos un año, creo que estaba contando, son 11, 12 sesiones de este ciclo de conferencias de Hilar. Y bueno, en particular, muchas gracias a la doctora Lidia Amparo da Silva por estar el día de hoy coordinando esta sesión y bueno, por todo su acompañamiento en la creación de Hilar y de las distintas iniciativas que tratamos de tejer desde los territorios latinoamericanos para entender, ¿no?, qué está pasando en los sistemas alimentarios, a veces más desde la producción, transformación, a veces más desde el consumo. Yo pues me limitaré a darles las gracias, a presentarles esta sesión y le dejaré la palabra a Lidia, quien nos va a presentar conjunto con su grupo de trabajo los resultados del proyecto Aterrar, se llama así. En español lo tradujimos como para el cartel como entrelazando cuerpo, territorio y ambiente en contextos de modernidad colonial. Entonces, pues creo que justamente Lidia tiene una agudeza teórica muy que aporta siempre a la discusión, permitiéndonos tejer estas escalas que muchas veces se plantean hasta disciplinariamente como espacios distintos para la reflexión, ¿no? Como pueden ser el cuerpo y los territorios y siempre con una muy explícita contextualización, pues, colonial hacia, o no sé, ya nos dirás tú, hacia los estudios de coloniales. Entonces, pues muchas gracias por esto. Te dejo la palabra. Graças a Yari. Bem, eu irei falar em português, né? Dentro desse processo de que sempre tenho me remetido às conexões entre as nossas línguas, mas tentarei falar despacito para que possamos nos compreender bem. Em primeiro lugar, eu queria render homenagem aos professores e professoras, porque aqui no Brasil é o Dia do Professor. Então, essa profissão que tanto nos honra e que trava tanta luta para a disseminação de saberes e práticas e formação de sujeitos críticos. E não poderia também deixar de fazer alusão que estamos fazendo isso à véspera do Dia Mundial da Alimentação, que é o tema central da rede do que vamos trabalhar, que no Brasil também é o Dia da Ciência e Tecnologia. Eu me chamo Lígia Amparo, como eu já fui anunciada por Ayari, sou professora da Universidade Federal da Bahia, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Cultura aqui da UFBA, e mediarei com muita honra essa sessão de conferências da Rede Lá, que é a primeira integralmente em português, que está intitulada como Projeto Aterrar, entrelaçando corpo, território e ambiente em contexto de modernidade colonial. Isso aí trata-se de um projeto de pesquisa que é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação no Brasil, mediado pelo CNPq, em uma chamada que se chama Chamada Universal, que o título oficial desse projeto é Práticas, Saberes, Memórias e Patrimônios Alimentares em Populações Vulnerabilizadas, imbricando corpo, território, ambiente e contextos de modernidade colonial. E esse é um projeto que tem convênio, né, entre algumas universidades brasileiras, como também mexicana e colombiana, que é a tríade dos países que funda esta rede. É interessante marcar isso. A gente tem o objetivo nesse projeto de cartografar e compreender essas práticas, saberes e memórias em o que chamamos do Brasil profundo e também da América Latina profunda, com essa dimensão de imbricar não só saberes, mas como corpo, território, ambiente e alimentação. É um projeto que é guarda-chuva, composto por subprojetos, como os três que serão apresentados aqui, que ainda estão em procedimento, né, em sua fase dura, em sua construção, portanto, não será necessariamente resultados, mas a problematização desses projetos, que cada um deles tem as suas perspectivas de autores e metodológicas próprias, mas que dentro do projeto Aterrar, elas estão articuladas
a partir de alguns eixos fundamentais, que seriam as temáticas que compõem o que a gente chama do campo de alimentação e cultura, e em populações em vulnerabilidade. Significa o que eu havia dito, né? Do Brasil profundo, que é o que esse projeto se dedica, mas ela também tem um outro eixo, que é o desafio dos referenciais epistemológicos e ontológicos, poderia dizer assim, onde busca por perspectivas interdisciplinares, transnacionais, interseccionais, plurepistêmicas e também tem uma inspiração em perspectivas decoloniais, partindo do território. E aí a gente tem essa ideia de aliar profundamente a ciência ao debate público, não ofertando respostas para o mundo, mas conhecimento que seja capaz de ser articulada na produção coletiva da ação coletiva, que tanto desejamos para a resolução dos problemas, né? E as nossas outro eixo são as abordagens metodológicas, que fica no campo dos estudos qualitativos, principalmente narrativas e etnografias. São esses três eixos que intercruzam os projetos que estão aqui. Temos hoje aqui três projetos doutorais, né? Que eles vão aí considerando os múltiplos desafios que se relacionam, que a ideia não é só demarcar e cartografar as zonas de opressão, mas também de resistência dos povos, né? E estudam esses fenômenos em diferentes ordens. Nós temos aqui, apresento a vocês, o João Rigaud, que é doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais daqui da nossa universidade, que apresentará o trabalho dele, que ele intitula como Por uma Antropologia da Fome, Etnografias em Contextos de Sofrimento e Precarização Social. Em seguida, teremos a apresentação de Luísa Guimarães, que também é doutoranda do Programa de Alimentos, Nutrição e Saúde, na linha de Alimentação e Cultura, daqui da UFBA, que apresentará também o seu projeto doutoral, que são Redes do Saudável e do Sustentável, em duas feiras livres agroecológicas, Encontro entre Mundos, Brasília e Salvador. Para, por fim, termos também a apresentação de Mariana, também doutoranda do mesmo programa, Alimentos, Nutrição e Saúde, da nossa universidade, com o seu projeto Das Águas à Mesa e da Mesa às Águas, Dinâmicas da Pesca Artesanal em Salvador, Bahia, no contexto do sistema agroalimentar urbano. Eu agradeço também ao grupo, que todos são integrantes do NEPAC, e eu de imediato passo a palavra para João Rigaud fazer a sua apresentação, mais ou menos combinamos 20 minutos, no máximo 25, para que possamos ter um tempo adequado para o debate. Bom, boa tarde novamente. Eu queria iniciar agradecendo pelo convite feito pela Rede Lá, mostra o quanto eu me sinto honrado em participar desse encontro. E nos últimos tempos eu tenho pensado muito no quão difícil é pesquisar sobre fome e tenho me questionado em como descrever uma dor que está se localizando no corpo do outro, ou então, ou melhor, né, como descrever eticamente uma dor que se localiza no corpo do outro. Eu vejo como isso como uma tarefa que não é fácil. Eu tenho percebido que nas últimas décadas a leitura teórica sobre fome no Brasil, ela tem se reduzido a um status muito circunstancial ou exclusivamente nutricional, com essa ideia de que a falta de nutrientes e essa casualidade, ela parecem persistir nesses discursos políticos e científicos. E as etnografias sobre fome, essas ainda são extremamente raras no Brasil, né? E eu diria que também na América Latina. Na tentativa de entender essa fissura, eu acredito ser fundamental pensar na emergência da fome enquanto conceito político e científico. A partir da premissa de que a produção de conhecimento científico sobre fome deve se iniciar e sempre retomar as relações concretas e materiais que nós desenvolvemos em nossos trabalhos de campo, o modo como a fome tem sido atuada nas últimas décadas, ela vai impactar diretamente na maneira a qual nós, pesquisadores, nos relacionamos com esse objeto
e as nossas relações de interlocução. A tese da antropóloga Alice Blanco, ela é uma antropóloga brasileira, ela fortalece a narrativa de que com a construção dos indicadores de insegurança alimentar no Brasil, a palavra fome se tornou uma metáfora, como também a parte mais fisiológica dos múltiplos sentidos da insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, ela passou a ser entendida como um mero adjetivo, distanciada do seu sentido mais concreto que está instalado no corpo das pessoas famintas. Então, apesar dessa importância dos instrumentos de medição de segurança alimentar e, para além dessa esfera de gestão de políticas públicas e das formas técnicas de medir a fome, eu acredito que se torna cada vez mais necessário olhar para a produção de conhecimento sobre fome a partir desses imbricamentos cosmopolíticos, utilizando da palavra de Isabelle Stengers. É um fato que a necessidade de políticas públicas para o campo da alimentação, nutrição e saúde, ela justifica, em grande parte, essa demanda por estudos epidemiológicos, estatísticos, tendo em consideração o enorme número de brasileiros em algum grau de fome e precariedade estrutural, que atinge mais da metade da população, os ordenando em um contínuo espiral aí de superação de escassez. Então, ressaltar a preponderância dos números das escalas é não negar a importância deles para a produção de políticas públicas, para a ciência e para seus impactos tecnopolíticos. Mas, além da falta de nutrientes, é preciso afirmar que a fome é também produzida como resultado das estruturas de desigualdade e de sofrimentos sociais. No Brasil, os estudos socioantropológicos da fome se configuram em um campo relativamente novo. É até difícil de nomeá-los como um campo de estudo propriamente dito, o que torna ainda mais dificultosa a construção de um projeto próprio de uma antropologia da fome, sobre fome ou em meio à fome. E é de se salientar, por exemplo, o esforço dos pesquisadores das ciências sociais e humanas em alimentação, nutrição e saúde nesses últimos anos de assumir o discurso para uma concepção de fenômeno, ampliando as categorias analíticas da fome para além do status unicamente biomédico de falta de nutrientes, ultrapassando também essa certa opacidade dos indicadores e métricas. E dentro dos estudos propostos, há de se perceber um caminho conceitual que propõe o entendimento das técnicas de sobrevivência, da compreensão do que é se sentir faminto, da fome enquanto entidade fantasmagórica e outras perspectivas. Mas, quando a gente assume a fome como portadora de múltiplas agências e perspectivas, há na literatura lacunas de estudos que possam privilegiar a análise crítica do cotidiano da fome, questionando então como os corpos falam ou do que são capazes enquanto habitam a devastação. E é nesse ponto que eu quero chegar. Na tentativa de responder esse questionamento, as minhas últimas propostas e hipóteses de pesquisa, elas têm se baseado na compreensão da fome a partir da lente analítica dos estudos de violência extrema, ao perceber o quanto esse campo ele pode ofertar materialidades e concretudes analíticas para uma fome que está localizada no mundo ordinário, dos sujeitos. É importante ressaltar que voltar esses olhares para o mundo de todos os dias, para a vida cotidiana, é um movimento imperativo para compreender que esse é um local onde os processos sociais acontecem e ou são produzidos continuamente, mas que, em sua grande maioria, eles são negligenciados pelos campos da alimentação, ou até vistos como microsociológicos, inclusive pelas próprias grandes teorias sistêmicas das ciências sociais em si, né? Ou são negligenciados pelo campo da alimentação, ou são vistos como microsociológicos, de sem importância pelos campos das ciências sociais em si. Mas quando a gente sai dessa esfera dos indicadores,
Na maioria das vezes, a fome ela é lida puramente como um espetáculo abominável ou uma condição reduzida a tudo aquilo que falta na vida dos sujeitos famintos. No livro Vida e Palavras, ao interrogar-se sobre os múltiplos modos em que a violência, a precarização e o sofrimento social são narrados, a antropóloga indiana Veena Das, ela expressa uma inquietação que a persegue em suas décadas de estudos em meio à temática da violência. A ideia expressa por alguns estudiosos, por alguns pesquisadores e cientistas, de que, quando confrontados com a violência, nós alcançamos algum tipo de limite em relação a essa capacidade de representar, reduzindo, muitas vezes, uma multiplicidade de situações precarizadas, aqui eu incluo a fome, a uma pura concepção de horror, como se a fome fosse, a violência e a fome fosse uma pura concepção de horror. E quando a gente compreende a fome enquanto sinônimo de violência e a partir da lente da violência, eu me questiono então por que ficamos atônitos quando estamos cara a cara com o horror que a fome impacta na nossa sociedade. E cabe questionar, mais uma vez, se entre os extremos da instrumentalização e da terrorificação, será que não há um caminho do meio para compreendermos a complexidade da fome e suas violências, seus sofrimentos e silêncios? Esses são os questionamentos que eu tenho feito. Vinadás, ela propõe que é justamente na descida ao mundo ordinário onde encontramos maneiras outras de compreender a violência e seus sinônimos mais frequentemente banalizados. Então, habitar um mundo devastado, em outras palavras, é a capacidade de recompor-se diante de situações extremas de precarização social. Cabe ressaltar que essa reconstrução de mundos de nada tem a ver com esforços nas esferas transcendentais, mas estou falando aqui de pequenas agências que dão à vida e pela vida a capacidade de seguir em frente. Então, frente ao terror da fome e todos esses fantasmas impregnados no imaginário social, sujeitos, eles habitam seus ordinários, suas vidas cotidianas com lógicas, sentidos, experiências que não podem ser reduzidos a limites teóricos ou epistemológicos. Esse seria, talvez, o projeto próprio de uma antropologia da fome. É o que eu tenho chamado. Isto é, a fome, assim como a violência ou outras categorias de sofrimento social, não deve ser assumida a partir de uma aceitação implícita. Então, eu me proponho a pensar na fome enquanto um fato complexo, que se dá a partir da junção das práticas e experiências, dando forma a distintas significações nesse fino tecido da vida cotidiana. E é nessa junção que se inscreve a minha principal hipótese da minha tese de doutorado, razão pela qual eu estou aqui apresentando esse texto hoje, fruto de 5 anos de trabalho de campo em uma favela da cidade de Salvador, uma comunidade periférica. Eu desenvolvo um trabalho de campo de longa duração que tem como objetivo compreender quais são as formas de lidar com a fome na precarização da vida cotidiana a partir de uma comunidade periférica da cidade de Salvador, Bahia. A comunidade Ponto Cego, assim como eu intitulo, conta com uma população aproximada de 5 mil habitantes, que sofrem com o abandono e o descaso do poder público há cerca de 60 anos. Esses moradores da comunidade, eles relatam que, apesar de contribuírem diretamente com seus deveres de cidadão, eles ainda assim vivem sob uma forma subhumana e privados dos direitos básicos que são assegurados pela Constituição Federal do Brasil. E aí emerge o sentimento de inexistência e apagamento da comunidade perante ao mapa, da cidade de Salvador. E dentre vários relatos, os moradores se auto-intitulam como uma comunidade esquecida pelo poder público. Com a chegada da Covid-19 e suas contínuas crises, o cotidiano da comunidade se viu mais uma vez em ruptura. Seus moradores, então, eles precisaram lidar com uma fome que foi fundamentalmente
agravada pela pandemia. E aí, ao observar na comunidade esses movimentos para ultrapassar a crise e recuperar a vida ordinária, é que na minha tese de doutorado eu analiso essa minuciosa relação entre a fome e uma vida cotidiana permanentemente devastada. E fazendo uma breve síntese desses resultados que eu tenho pesquisado no doutorado, eu pude observar, primeiramente, uma fome que está calcada e construída a partir do silêncio, sendo esse, o silêncio, uma distinta forma de linguagem e de inúmeras metáforas que são constitutivas do fenômeno da fome. Eu apresento também pistas sobre a fome e sua relação direta com a loucura, por meio da ética ordinária de cuidado vivida por uma família que está em situação de precariedade. Já no caso das crianças gêmeas que foram abandonadas pela mãe biológica e que logo em seguida construíram uma nova família, eu traço um caminho para mostrar que a fome, ela tem a cara de uma mulher negra, pobre e periférica. E ao me questionar, é, eu me questionei o que os corpos fazem enquanto habitam a fome, e a partir disso eu pude me deparar com distintas técnicas de sobrevivência que são construídas a partir do e em meio ao mundo ordinário, como a sopa de sobras de aparas, os contornamentos e as virações entre vizinhanças e parentescos, e a solidariedade como uma dádiva horizontal. Nos capítulos seguintes, ao perceber essas distintas maneiras que a fome assume um corpo, eu pude descrever sobre a abjeção e a humilhação provocadas pela fome, além dos outros sintomas mais biológicos e morais, como a fraqueza, a tontura, o tremor, chegando até ao ápice do desmaio por conta da fome. O espírito, a alma, é também algo que se fraqueja, além da mente nervosa que implica na fome que dói diretamente nas crianças, que, apesar de serem crianças, sabem que estão com fome e sabem que vivem diretamente em uma situação de precariedade social. E por fim, eu finalizo a tese mostrando outras formas de ditar as inseguranças, tanto alimentar quanto hídrica. As escalas de insegurança tanto alimentar quanto hídrica, elas são complexificadas no próprio limiar da vida cotidiana. Além da fome, eu mostro a gestão social e a vida doméstica das águas urbanas na comunidade Ponto Cego. E o que mais me surpreende é que, no final de tudo isso, todo o trabalho doméstico de contornamento e viração acaba sendo intitulado pelas minhas interlocutoras como nada demais, ou como mais um dos mais diversos desafios que são impostos na ordinariedade da vida cotidiana. Então, habitar um mundo devastado, tomando emprestadas palavras de Vinadás, é o mesmo que reconhecer, ou talvez assumir, essa presença da fome como um ente constitutivo da própria existência. Um ente que, por fim, adquire uma forma de vida. Aqui eu falo de viver uma vida e rotinas precárias, com o constante medo de não saber o que e como se comerá amanhã, pensando também nos efeitos e nas consequências que isso implica na maneira que os sujeitos vivem suas relações, constroem suas vidas e produzem seus cotidianos. Na minha leitura, a partir da precariedade, as margens entre fome, sofrimento social e violência são turvas, incertas e também sinônimas, a partir de um cotidiano permanentemente devastado. Assim, a fome e sua intrínseca relação com a violência, com o Estado, com a pobreza urbana e com o corpo, está o tempo todo gerando novas epistemes e maneiras de ser e estar no mundo. Aqui eu destaco práticas de criatividade, de solidariedade, de individualismo e de aflição, considerando o mundo da vida cotidiana como gerador de significados que vão além da mera sensação fisiológica de fome. Para concluir, eu falo que a fome não está além da vida. Ela é, antes, uma forma de vida. A concepção da fome localizada nos corpos esqueléticos
como forma de horror ou da falta, distancia a nossa compreensão do próprio fenômeno. A fome como forma de vida está localizada na textura das relações presentes na vida cotidiana. Isto é, para além dos corpos esqueléticos, a fome está no corpo social, nas relações de vizinhança, nas instituições políticas, na relação com o Estado, com o próprio corpo e com a localidade onde mora. Então, nesse sentido, ao tentar propor uma antropologia da fome, a minha tentativa de argumento se dá pelo fato de que uma etnografia profundamente implicada ao mundo ordinário dos sujeitos pode nos trazer um novo caminho conceitual para a compreensão do fenômeno da fome, sem reduzi-la a um viés estreitamente técnico e ou biológica, nem tampouco a uma mera condição de horror, porque as formas de lidar com a fome vão além de tais categorias. Muito obrigado. Obrigada, João, pela tua apresentação e a sua disciplina em relação ao tempo. E eu de imediato passo a palavra para a Luísa fazer a sua apresentação. Boa tarde. Eu vou compartilhar uma pequena apresentação. Então, boa tarde a todas e todos. É uma alegria imensa estar aqui, encontrar João, Mariana também, ter a oportunidade de escutar. Fiquei um pouco atrapalhada com a apresentação do João. Gostei muito desse trabalho, João. Espero depois poder trocar mais com você. Mas meu nome é Luísa Cavalcante, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde da UFBA, como a professora Lígia já havia comentado. Parte também do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Cultura, coordenado pela professora Lígia Amparo. E é um grande privilégio compartilhar parte dos resultados da tese de doutorado que eu venho desenvolvendo. E aí, assistir a apresentação do João agora me fez me dar conta do estágio em que eu estou no desenvolvimento da tese, que é nesse enfrentamento com a produção de campo, né? Entendendo e organizando os dados. E aí, eu acho que a minha apresentação hoje vai revelar esse estágio de onde eu me encontro agora. Então, meu exercício foi seguir organizando parte dos meus resultados, então tenho considerado como resultados parciais da tese, e intitulei essa apresentação como Redes do Saudável e do Sustentável, em 2 feiras livres agroecológicas, encontros entre mundos em Brasília e Salvador. Essa pesquisa nasce de uma pergunta que tem suas sementes ainda na graduação, mas que foi maturando durante o mestrado e se construindo nos períodos iniciais do doutorado, que é como as práticas e noções de alimentação saudável e sustentável são produzidas em feiras livres agroecológicas, e eu tenho trabalhado em 2, a Feira da Ponta Norte em Brasília e a Feira Agroecológica da UFBA em Salvador, a partir dos encontros entre os múltiplos atores humanos e não humanos que constituem esse território. Para explorar essa questão, eu segui os caminhos abertos pelas feiras livres, compreendendo-as como nós de redes mais amplas de relações que conectam assentamentos rurais, políticas públicas, práticas científicas, afetos urbanos e modos de vida. As feiras, nesse sentido, são um território relacional onde diferentes cosmologias alimentares se tocam e, por vezes, se transformam mutuamente. Hoje eu vou falar especialmente da Feira da Ponta Norte, que é que eu tenho a análise mais desenvolvida, e um pouco do que eu já organizei com relação à Feira Agroecológica da UFBA. Então, como eu comentei, esse trabalho tem se desenvolvido em 2 cidades, a atual capital do Brasil, Brasília, e a primeira capital do país, Salvador, e articula referenciais da socioantropologia da alimentação e das ciências sociais e humanas em saúde, em diálogo com autoras como Stenger, Steen, Dana Haraway e Arima Rimon. Metodologicamente, essa pesquisa combina etnografia de inspiração fenomenológica e elementos da teoria ator-rede, buscando acompanhar os movimentos dos atores humanos e não humanos, os circuitos dos alimentos e as transformações do saudável
e do sustentável à medida em que eles circulam. Em Brasília, acompanhei a Feira da Ponta Norte, que se localiza no Plano Piloto, que é um espaço urbano atravessado pelas trajetórias de agricultores assentados do entorno, que vendem seus produtos e com eles marcam a sua história de luta pela terra e pela autonomia. E em Salvador, eu segui a Feira Agroecológica da UFPA, que é instalada em um campo universitário e frequentada por professores, estudantes, consumidores urbanos interessados em alimentação saudável, culinária experimental, consumo consciente. Enfim. Então, as feiras, embora estejam em contextos muito distintos, elas não são o objeto em si, mas portas de entrada para compreender como se tecem as redes que produzem as práticas e noções da alimentação saudável e sustentável. Antes de apresentar parte desses resultados, né, eu considero importante situar o contexto brasileiro. As feiras agroecológicas no Brasil emergem como parte de um projeto político mais amplo, vinculado às lutas por soberania alimentar, reforma agrária e sustentabilidade. Elas ressignificam as relações entre campo e cidade, desafiando tanto modos hegemônicos de produção e consumo, quanto as noções de saúde, alimentação saudável e sustentabilidade. E mais que espaço de comercialização, essas feiras aproximam campo e cidade física e simbolicamente, levando produtos, saberes e disputas que questionam as hierarquias entre esses territórios, vinculadas a políticas como a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e também a Conferência Nacional, a quinta Conferência em especial, Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Elas consolidam a agroecologia como prática e horizonte político, reafirmando o ideal da comida de verdade, aquela que não mata nem por veneno, nem por conflito. Então, o eixo central do meu trabalho tem sido pensar o saudável como essa categoria em disputa entre uma visão biomédica, mais centrada na composição dos alimentos, e uma concepção relacional que envolve cuidado com a terra, justiça nas relações de produção e respeito à diversidade e aos ciclos naturais. A minha análise tem se construído a partir dos encontros com pessoas, diferentes atores, são agricultores, consumidores, feirantes, nutricionistas, entre outros, que encarnam modos particulares de compreender o alimento e habitar a feira. As feiras, né? O percurso inicia com Joyce e Wagner, um casal assentado que me apresenta a Feira da Ponta Norte, segue com a Armina, que é a presidente da feira, então com Luiz, um consumidor assíduo e articulador da Feira da Ponta Norte, e Fernanda, nutricionista que encontra na agroecologia outro sentido para sua profissão. Em Salvador, a narrativa se amplia com Edith, que articula culinária e cosmopolíticas do sabor, e mais adiante com Índio e Rosa, cujas histórias ainda estão em elaboração e análise. Eu começo com a história de Joyce e Wagner porque foi através deles que eu conheci de fato a Feira da Ponta Norte. Eles migraram do Maranhão para o Distrito Federal, forçados pela degradação ambiental e pelo avanço do agronegócio. A família de Joyce, ligada há gerações à terra, transmitia seus saberes agrícolas de modo intergeracional. Viemos em busca de um sonho de vida melhor, ela me disse, um sonho que é atravessado pela necessidade de permanecer na terra, ainda que em outro lugar. O Wagner nasceu na roça enquanto sua mãe colhia arroz sob o sol forte. Um nascimento que de alguma forma o inscreve simbólica e materialmente em um território. Como lembra Marisol de la Cadena, os territórios de existência são essas teias de relações entre humanos e não humanos, nas quais o pertencimento se produz mutuamente. Ainda assim, o deslocamento se impôs como necessidade, e se a saída do Maranhão foi compulsória, a chegada ao assentamento agroecológico no Distrito Federal expressa uma tentativa de reinscrição territorial, não apenas pela busca de melhores condições de vida, mas como reposicionamento ontológico da condição de expulsos a sujeitos de uma nova territorialidade. Esse assentamento, então, é um campo de disputa sobre o que significa viver na terra em tempos de avanço do agronegócio. Ali, antigas identidades se transformam e novos pertencimentos são forjados, então é como um devir agricultor, no sentido de Deleuze, em que os sujeitos se refazem em meio a novos arranjos humanos e não humanos. Quando esse casal chegou à terra, ela estava dura e silenciosa,
marcada pelo monocultivo do eucalipto. Aos poucos, com cuidado, observação, surgiram os primeiros sinais de vida, pequenas frutas do cerrado, brotos nativos. Como disse Wagner uma vez, a terra voltou a respirar. Esse processo de regeneração é também uma escuta, uma relação não extrativista que reconhece as potências ainda vivas nas paisagens exauridas, né? A frutinha que brota anuncia não só a volta da fertilidade, mas a retomada de uma convivência possível. Para Joyce Wagner, trabalhar a terra é, de alguma forma, conviver com ela, um exercício ético e ontológico de atenção e reciprocidade. A cosmopolítica da agrofloresta é, assim, uma experiência vivida, plantar, esperar, observar e se deixar afetar. Né? Escutar a terra, como propõe Ingold, é produzir um mundo comum, um aprendizado multiespécie. E aí a agrofloresta não é só um sistema produtivo, mas se constitui como um modo de vida. Esse modo de vida encontra continuidade na feira, que acontece semanalmente em Brasília, reunindo produtores assentados, consumidores urbanos, ativistas e coletivos ligados à agroecologia. Para o casal, a feira representa a continuidade da luta vivida no assentamento, onde os frutos do trabalho ganham visibilidade e significado político. A participação na feira surge como desdobramento da sua trajetória de enraizamento e transformação, marcando a ampliação das relações que sustentam o modo de vida agroecológico que eles vêm construindo. Desse modo, não é apenas o alimento que chega à cidade, mas também histórias, pactos e alianças tecidos no chão do assentamento. Assim, a Ponta Norte se configura como um território político de articulação entre campo e cidade, onde a prática agroecológica encontra ressonância em formas urbanas de busca por alimentação saudável, justiça ambiental e economia solidária. Por isso, a feira é mais que um ponto de venda, é um lugar de tradução entre mundos, né? Ali o que Joyce e Wagner cultivam com cuidado se transforma em gesto político e partilha. A figura da Armina nos ajuda a entender isso melhor. A Armina é uma mulher urbana, sem experiência anterior com o cultivo, que aos 42 anos ouviu em uma conversa de rua falar da luta pela terra. Aquilo a afetou, ela mudou para assentamento, começou a participar de mutirões, fez diversos cursos e acabou se tornando uma das principais articuladoras da Ponta Norte. A sua ação é silenciosa, mas central. Ela organiza, negocia, cuida, explica por que não se pode vender produtos que não sejam agroecológicos. Como ela mesma disse, se a gente não cuida, a feira se perde. E aí cuidar é também um gesto político. Cuidar da feira é cuidar das condições que tornam possível o comum, as regras, os vínculos, os afetos e os limites. Mas a feira não é um espaço homogêneo, pacífico, né? Desde a sua criação, ela se sustenta em meio a essas tensões. Então, como preservar uma proposta agroecológica coletiva e politicamente engajada diante das pressões do consumo urbano, das expectativas mercantis e das disputas internas? Claro que não se trata de uma oposição entre pureza e corrupção, mas do reconhecimento de que todo projeto coletivo exige negociação, atenção e constante reinvenção. As disputas atravessam o cotidiano entre feirantes que mantêm práticas diferentes, entre aqueles que cedem às demandas do mercado, entre consumidores que desejam frutas fora de época e os ritmos e ciclos do solo. Há também fricções entre a estética e a linguagem da agroecologia e a experiência popular, o que produz tensões, mas também novas possibilidades de encontro. Então, instalada em uma quadra da Asa Norte, que é uma região de classe média e símbolo do urbanismo modernista de Brasília, a feira nasce nesse território marcado por contrastes, né? A Asa Norte combina esse conservadorismo estético do plano piloto de Lúcio Costa com uma tradição de engajamento político e universitário. E nesse ambiente paradoxal emergiu o desejo de criar uma feira com viés político, fruto de uma aliança entre moradores da região e assentados da reforma agrária em um momento de retração das políticas públicas e avanço de projetos conservadores. Então, entre as quadras, as barracas, produtos e panfletos alteram os fluxos da cidade, introduzindo ruídos e encontros improváveis, né? A feira torna-se essa presença política que desafia a homogeneização urbana e propõe outras formas de convivência. É nesse chão de fricções e alianças que surge o Luiz, que aprofunda o olhar sobre os sentidos do alimento, da cidade e da política.
Ele é um professor da UNB, a Universidade de Brasília, morador antigo da Asa Norte, e a gente pode considerar mais que um frequentador assíduo, né? Ele é uma das forças que deram forma e sentido à Feira da Ponta Norte. Entre o asfalto urbano e o assentamento agroecológico, ele costura mundos, o da memória camponesa, da militância política e da ética do alimento. Ele foi indicado pelos próprios feirantes como quem poderia contar como tudo começou. Ele foi um dos articuladores da criação da feira em 2018 e, para ele, a feira nasceu desse gesto de resistência cotidiana, um espaço de formação, encontro e conversa, e não só de venda. Por isso é considerado parte do corpo, parte viva, né, de alguma forma, do corpo da feira. Ele caminha entre as bancas, perguntando sobre tempo, trocando receitas, compartilhando sementes, tecendo uma pedagogia silenciosa. Ele se define como um co-agricultor e guardião de sementes, com terra na Chapada dos Veadeiros, onde cultiva o que ele chama de um fazer político a partir da vida. A sua trajetória entrelaça infância camponesa, militância na educação popular e no MST e o presente da feira, onde reativa por meio das narrativas e das práticas a comunalidade como gesto político. Uma fabulação que inventa outros modos de viver juntos frente à lógica do agronegócio e da cidade neoliberal. Então, para Luiz, a feira é essa zona de contato onde diferentes regimes de valor se encontram e onde a cidade pode reaprender a ouvir o campo. O seu conhecimento sobre alimento, sobre alimentação, é encarnado e situado, mais sensorial e ético do que técnico. Ele reconhece o veneno da semente pela cor arroxeada, valoriza o alimento vivo e afirma que o saudável nasce do respeito aos ciclos da terra. Esse saber interessado confronta a padronização do agronegócio e a estetização da alimentação urbana. O Luiz cultiva uma ecologia da percepção. O cerrado, diz ele, desperta os sentidos, enquanto a cidade os embota sob o concreto e os ruídos. O corpo, nesse horizonte, torna-se um território de insurgência perceptiva, onde sentir é também um ato político. O alimento saudável para ele é aquele que devolve a capacidade de distinguir, de se vincular e de cuidar. Sua recusa aos refrigerantes embutidos e sementes tratadas não é só uma escolha individual, né? É resistência ética ao envenenamento dos corpos e dos territórios. Se em Luiz, então, a feira se manifesta como território onde percepção e política se entrelaçam, na história de Fernanda ela surge como um espaço de virada, capaz de deslocar vocações e reconfigurar trajetórias. Ela é nutricionista formada pela Universidade de Brasília e conta que a sua formação se concentrava no depois do prato, nas calorias, nos protocolos, nas dietas, e foi no último semestre, ao conhecer os agricultores assentados, que algo se moveu. A visita a uma área de produção agroecológica, era um solo em recuperação após anos de monocultivo, instaurou esse momento liminar, a passagem de um olhar técnico para uma escuta encarnada. Ali a Fernanda descobriu o antes do prato, os gestos, as lutas, os territórios que tornam o alimento possível. O encontro produziu um duplo deslocamento cognitivo, ao expor os limites do saber acadêmico e a desvalorização do conhecimento do campo. Ela menciona que o que aprendeu na universidade não faz sentido se ela não conhece a plantação, se ela não sabe plantar. E também ético e afetivo ao substituir uma postura prescritiva pela disposição de fechar a boca e escutar. A partir daí, a atuação da Fernanda passou a se orientar menos por técnicas e mais por relações. Essa inversão do fluxo técnico exigiu uma diplomacia das práticas, reconhecendo que o conhecimento sobre alimentação se fabrica nas relações, não nos consultórios. A experiência também revelou fricções internas à própria agroecologia. A Fernanda se deparou com agricultores que vendiam produtos orgânicos, mas consumiam industrializados em casa. Lembrando que saúde não é só escolha, mas atravessado por condições materiais e desigualdades estruturais. Na feira, o saudável aparece como campo de disputa, resistência camponesa frente ao veneno e exigência estética urbana centrada na performance do corpo. O gênero, inclusive, atravessa essas tensões. O corpo feminino, mesmo no campo, no meio rural, continua sendo vigiado. Ao reconhecer essas ambivalências, Fernanda se desloca da posição de quem ensina para de quem aprende. O saudável deixa de ser uma categoria fixa e torna-se um processo vivo, situado em constante movimento e negociação.
Então, aprender a ser afetado é também deixar-se transformar pelo encontro, mesmo quando ele desestabiliza certezas, né? Então, a agroecologia se revela não só como prática técnica, mas como campo pedagógico, onde diferentes versões de corpo, saúde e vida digna se encontram, se estranham e se reinventam. Essa dimensão pedagógica da agroecologia se expressa de modos singulares em cada território. Se no caso da Fernanda, a experiência de campo no assentamento deslocou a sua formação em nutrição, em Salvador é a própria universidade que se abre como espaço de experimentação agroecológica. A feira da UFBA, instalada semanalmente no campus de Ondina, tornou-se esse ponto de encontro entre agricultores, estudantes, professores e consumidores urbanos. Ali, a pedagogia do saudável se atualiza em formas concretas, no corpo a corpo das compras, nas rodas de conversa, na invenção de receitas e nos múltiplos modos de traduzir a agroecologia em comida. É nesse contexto que eu encontrei Edith, feirante cuja trajetória ilumina a dimensão criativa e sensorial do aprender com a feira. Edith encarna a vertente urbana e inventiva da agroecologia. Sua presença nasce de um processo de reinvenção pessoal. Ela é formada em logística e gestão de qualidade e foi sua intolerância ao glúten que a levou a transformar a cozinha em espaço de criação e de ofício, assumindo-se como uma inventora incansável. Sua barraca oferece pães, bolos e opções veganas, todas frutos da de experimentações próprias, guiadas mais pela curiosidade do que por receitas. A sua prática culinária opera como uma verdadeira pedagogia do sabor. A Edith não se limita a reproduzir versões saudáveis de receitas tradicionais, como o pão francês sem glúten, mas propõe experiências que educam os sentidos de quem come. O seu trabalho é movido pela experimentação, testar, errar, refazer, num processo contínuo de invenção onde o saudável é entendido não como restrição, mas como produção ativa de novos gostos, texturas, prazeres. Ao oferecer pratos como waffle de pão de queijo ou quiche de couve-flor com creme de castanha, a Edith desmonta uma ideia de que o saudável é ruim e reverte a noção de que o saudável é ausência, né, de glúten, lactose e açúcar. Em sua cozinha, o saudável se torna uma presença inventiva, uma forma de conhecimento situado que emerge na mistura, na intuição e no diálogo com o outro. Então, ao introduzir novos ingredientes, como geleias regionais, a Edith desafia também convenções gastronômicas e fronteiras sociais, participando de uma disputa ontológica sobre o que é comida de verdade, prazerosa e ética. A sua prática articula gosto, técnica e cuidado, de modo a reconfigurar o próprio campo do sensível, ensinando que comer pode ser um ato de criação compartilhada. Então, com a Edith, eu tenho trabalhado essa dimensão da Feira da Agroecológica, como Feira Agroecológica da UFBA, como um território de invenção culinária e aprendizagem sensorial, onde fazer mundo implica também compor sabores, afetos e ética em um mesmo gesto. Bom, a professora Lígia comentou que esses são resultados ainda em análise e a etnografia ainda está em curso. Eu pensei em fazer um slide de considerações finais amarrando, mas no fim eu entendi que eu deveria parar aqui, porque é exatamente onde eu estou no percurso da tese, então tenho ainda alguns outros elementos para analisar, mas foi até aqui esse panorama assim, bem geral daquilo que vem sendo produzido no contexto desse trabalho de campo. Muito obrigada. Muito obrigada, Luísa. É, todos estão assim muito bem desenhados no tempo, né? E eu de imediato convidaria a Mariana, porque também estou um tanto ansiosa para o debate. Boa tarde, né? Primeiramente, queria agradecer também o convite de estar aqui nessa sessão do ILA, compartilhando um pouco do que a gente vem trabalhando. Nesse projeto que tenho intitulado Das Águas à Mesa e da Mesa às Águas, as dinâmicas da pesca artesanal em Salvador, no contexto do sistema agroalimentar urbano. E como é que esse projeto, esse estudo, ele nasce? Ele nasce primeiro de algumas inquietações que eu fui tendo enquanto professora de gastronomia e enquanto professora de gastronomia de um componente que estuda os pescados
em Salvador, né? E o que eu vinha percebendo ao longo de 10 anos sendo docente desse componente é que, à medida que o tempo passava, os estudantes eles chegavam cada vez mais distante do conhecimento desses pescados locais, da nossa pesca, dos nossos alimentos, né, dos nossos pescados locais, e muitas vezes eles tinham aquele pescado, alguns peixes, alguns mariscos, alguns catados tão característicos da nossa culinária, da nossa gastronomia, quase como alimentos exóticos, tamanho distanciamento que estava vendo. Então, a partir dessa inquietação, é que eu comecei a propor esse projeto, né? Então, para isso, fui entender um pouco melhor da pesca artesanal, né? Dos pescadores artesanais que possuem conhecimentos, práticas cognitivas e culturais próprias, né? Próprias do ambiente e das condições ambientais. E a partir daí, fui me aproximando e conhecendo um pouco mais os trabalhos que vinham sendo desenvolvidos pela antropologia marítmica. E dentro desse estudo e dessa aproximação com a antropologia marítmica, vem justamente o conceito de maritimidade, que é entendido por Diegues, que é um autor brasileiro que muito tem estudado sobre pesca artesanal, como justamente o conjunto dessas práticas, sejam elas econômicas, sociais, simbólicas, resultantes justamente da interação humana com o espaço particular de desenvolvimento dessas práticas, que é um espaço diferente do continente, que não pode ser reduzido apenas como espaço das águas, porque toda essa cultura ela se situa não só na água, mas onde os apetrechos são desenvolvidos, onde você tem os tratamentos, os processamentos, então todo esse ambiente onde são produzidas essas práticas é entendido esse conjunto, né, essa cultura como maritimidade. E dentro disso, a pesca artesanal, ela também ocupa um papel fundamental nos sistemas alimentares, especialmente dentro do sistema alimentar sustentável, dos sistemas alimentares sustentáveis, né? A pesca artesanal é importante para a promoção da soberania e da segurança alimentar e nutricional, né? A gente está falando de um coletivo, né? Esse coletivo de pescadores e pescadoras artesanais que são responsáveis por mais de 65% do pescado consumido na alimentação humana, ele é advindo da pesca artesanal, né? Então, é um fator importante para o desenvolvimento sustentável, tanto que está presente na Agenda 2030 da FAO, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então está presente transversalmente em diversos objetivos, mas tem o objetivo 14, que é relacionado à vida na água, onde traz metas específicas para a valorização da pesca artesanal, entendendo essa pesca artesanal como importante na promoção desses sistemas alimentares sustentáveis. Entretanto, a pesca artesanal ela sofre tensões e ameaças porque elas não se inserem justamente no sistema produtivo que é dominante, que é esse sistema produtivo agroalimentar. Adentrando um pouco no contexto local, né, do Brasil e depois Bahia, Salvador, o Brasil ele já foi considerado o país com maior potencial para o desenvolvimento da pesca, justamente pela sua extensão costeira, né? Mas é um setor negligenciado, especialmente no olhar e incentivo à pesca artesanal. A gente passou por um período de desmontes da estrutura governamental, então existia o Ministério da Pesca, ele foi desmontado em todo esse caos político que o Brasil enfrentou e vem enfrentando, né? Isso na grande ausência também de políticas específicas para a pesca artesanal, na produção de dados, então é um objeto difícil de trabalhar por esse aspecto também, pela ausência de produções de dados
que a gente possa fazer comparativos de produção, comparativos de consumo. Então, tem todo esse tensionamento e esse cenário complexo. Em relação à Bahia, a Bahia ela é é o estado, né, o quarto maior produtor de pescado, e essa produção é quase exclusivamente também advinda da pesca artesanal. O litoral baiano, né, possui inúmeras comunidades pesqueiras tradicionais, e a gente tem a Baía de Todos os Santos, que é a maior baía do Brasil, a segunda maior baía do mundo, que traz todo esse potencial para pesca, né? Então, a atividade pesqueira, ela tem importância tanto para a oferta de alimentos com significativo apelo nutricional, né? Para a geração de renda, para a contribuição e para a manutenção da cultura associada e ao consumo de pescados. Na Bahia, a gente tem a tradição do pescado na cozinha baiana, né? Então, alguns atores denominam essa cozinha, essa culinária, essa gastronomia associada ao pescado como essa cozinha praiana, porque está mais centrada na região da costa, né, que é marcada pela presença de pescados, é uma cozinha, uma culinária respaldada em mais de 1.200 quilômetros de litoral, né, numa área extensa de manguezal, então, com a presença de peixes, de crustáceos, de moluscos, que são a base dessa cozinha que a gente conhece, identifica nas muquecas, nos ensopados, no caranguejo, na lambreta, no camarão defumado do acarajé. Então, ela está presente nessa gastronomia. Salvador, até meados da década de 1950, ela possuía bairros isolados do centro da cidade, onde, na verdade, existiam povoados pesqueiros, né? Então, essa cultura ela está enraizada na história dessa cidade, na história que foi se desenvolvendo. Bairros muito conhecidos aqui em Salvador, como Itapajipe e Rio Vermelho, que até então eram mais próximos do centro, mas que mesmo assim mantinham essa característica praiana e tinham a pesca como uma atividade muito marcante. Entretanto, com o processo de industrialização que a cidade foi passando, com a expansão econômica a partir do século XIX, né, com a instalação de fábricas têxteis, do complexo de exploração de petróleo, né, com o desenvolvimento do polo petroquímico, o centro industrial de Aratu, a expansão desse modelo econômico e produtivo trouxe ameaças a essas comunidades pesqueiras e foram apagando, e é o que eu tenho chamado de afogamento das comunidades pesqueiras dentro do contexto urbano de Salvador, que elas vinham desse lugar o lugar quase preservado da sua existência antes desse processo, mas com a expansão econômica, por esse modelo de expansão, elas têm sido afogadas, né? Consequentemente, também todo o patrimônio ambiental da cidade, com os seus recursos, os seus manguezais, as suas áreas as suas áreas pesqueiras, né, que também têm sofrido bastante impacto. Então, esse é o cenário que a gente tem para o desenvolvimento desse estudo. Partindo para um cenário dos campos de pesquisa, né, como é que eles têm trabalhado com a pesca artesanal. Então, porque quando a gente fala de pesca artesanal, a gente tem diversas possibilidades de um olhar, e esse olhar interdisciplinar é uma alternativa, a gente tem entendido como uma alternativa para ampliação da compreensão desse grupo dentro dos sistemas alimentares, né?
A antropologia marítima, até então, ela não tinha se aproximado tanto do contexto das comunidades pesqueiras como produtoras de alimentos, né? O pescado, até então, na maioria das vezes, ele era visto como produto da prática do pescador, mas sem compreender a agência que esse pescado também tem na própria comunidade e no desenvolvimento de suas práticas. O campo da alimentação e da nutrição, né, tem se centrado muito nos trabalhos envolvendo mais os aspectos nutricionais desses pescados, as análises das questões higiênico-sanitárias da produção e comercialização desses alimentos, né? Então, para esses estudos, o pescado está em primeiro plano, mas ele tem um papel estático também, né? A gente, é, nas leituras, né, tem percebido uma ausência de rebatimentos mais amplos na agência também que esses pescados exercem sobre os sistemas alimentares. E a antropologia da alimentação, o contexto da antropologia da alimentação dentro desse objeto, né, tem se centrado mais em relações alimentares no contexto das comunidades pesqueiras, não extrapolando esse ambiente e observando muito os rebatimentos que aquela comunidade tem para outros sistemas, né, e para outras comunidades. Então, a gente tem entendido que a interseção entre esses campos permite deslocar a ênfase do alimento como produto final para o alimento como um processo, como relação e como prática situada. Essa mudança de perspectiva, ela vai ser crucial para analisar como a pesca artesanal, ela vai reverberar do mar à mesa e da mesa ao mar, como uma prática viva que conecta meio ambiente, cultura, política e nutrição. Então, é dentro desse contexto que o objetivo do trabalho que a gente tem produzido é justamente compreender, dentro desse cenário que é tão complexo, né, compreender como se desenvolvem as dinâmicas da pesca artesanal em Salvador. Dessa Salvador que não é mais a Salvador de outrora, das comunidades isoladas, das reservas pesqueiras, né? Então, é compreender como se desenvolvem as dinâmicas da pesca artesanal no contexto desse sistema agroalimentar urbano, né? Isso feito por meio da cartografia, de um olhar etnográfico, né? Então, a gente tem cartografado as práticas, os circuitos da pesca artesanal, com foco nas dinâmicas de produção, de circulação e de comercialização dos pescados, descrevidos os locais, os sujeitos, os pescados, as dinâmicas nas práticas de produção e de comercialização, compreendendo também as contingências, as constrições, né, e as estratégias de resistência e de adaptação dos pescadores e das pescadoras artesanais nessas práticas de produção e comercialização, refletido sobre a contribuição da pesca artesanal para a soberania e promoção da segurança alimentar e nutricional nesse contexto urbano local, e tentando contextualizar a influência e os desdobramentos da pesca artesanal na gastronomia local, com ênfase na utilização do pescado local, né? Porque, por mais que ali a gente tenha falado dessa cozinha, dessa culinária baiana, marcada pela muqueca, pela presença dos peixes, dos catados, dos mariscos, né? O que a gente tem observado muito em campo, e aí já trazendo uns indicativos um pouco dos resultados que a gente vem trabalhando, é o afastamento desse pescado local. Então, esse trabalho a gente se centrou em pegar alguns pontos de comercialização de pescados, tentando trazer pontos de uma ponta a outra de Salvador, né? Tentando, de alguma forma, mapear tanto áreas
como Itapuã, como o lado oposto dessa península de Salvador, né, como o Porto da Sardinha, que fica situado no subúrbio ferroviário de Salvador. Então, você tem contextos muito distintos, né? Você tem justamente essas nuances, esses conflitos, esses tensionamentos entre é, a modernidade e a tradição, as práticas ancestrais e novas lógicas de mercado, né? Então, a gente tem tentado compreender como é que a comunidade pesqueira, os pescadores e as pescadoras, elas têm resistido diante desses contextos. E aí tem um caso interessante, que é o caso da pititinga em Itapuã, por exemplo. Pititinga é é, um peixe pequenininho que é muito apreciado na cozinha, nessa cozinha praiana de Salvador, como um aperitivo, ela é servida frita, empanada, então ela está presente nos bares, nos botecos de Salvador, nos restaurantes, né? Mas essa pititinga, que quando você chega na praia de Itapuã, ela não tem esse nome, ela tem o nome de isca, porque ali ela não é alimento, ali ela é o meio para o desenvolvimento da pesca feita em alto mar. Então, ela é a isca utilizada por aqueles pescadores. Então, sem a presença da pititinga, da isca, não tem pesca. Mas, ao mesmo tempo, ela é esse alimento apreciado especialmente no verão, e há o conflito dentro da comunidade pesqueira. Se essa pititinga, se essa isca vai ser vendida para a isca, ou se ela vai ser vendida para os bares e restaurantes como um insumo para essa outra lógica de mercado. Então, são esses tensionamentos que a gente tem observado. A gente tem visto muito o efeito da violência afetando essas comunidades pesqueiras, porque hoje os pescadores urbanos eles já não estão mais próximos, eles já não moram próximo à praia, eles moram muitas vezes em bairros mais distantes. Então, esse deslocamento dessas práticas que acontecem durante a madrugada, dentro desse contexto urbano, de uma ascensão de conflitos dentro desse território urbano, né, tem sido dificultado. Então, eles têm bolado estratégias dentro da coletividade para se sentirem mais seguros em transitarem por essas ruas, né, e chegarem até o local de praia, né? A invisibilidade. Então, hoje a gente tem em Salvador, poucas pessoas sabem onde a gente encontra o pescado local, o pescado fresco, né? Então, as comunidades pesqueiras, elas estão invisibilizadas. E há um contraste também muito marcante entre a fartura da pesca e a miséria, né? Que é muito presente, especialmente no contexto do Porto da Sardinha. A gente está falando de um local onde tem um fluxo de comercialização de 10 toneladas dia de sardinha. Então, é um local onde tem uma fartura de alimento imensa, mas, ao mesmo tempo, é um local tão precarizado, e eu estou falando de uma viela que desemboca num espaço, numa faixa de água, e que a gente tem esse volume de produção de alimentos, mas num cenário muito complexo, de um entendimento muito complexo, e é nisso que a gente tem trabalhado. E, por fim, o outro campo é o mercado popular de água de Meninos, que é um local muito tradicional do comércio de alimentos de Salvador. Ele nasce de uma feira muito tradicional em que trazia muitos alimentos do recôncavo baiano para abastecer a cidade, mas que hoje ele está centrado num comércio de pescados que são de fora. Então, majoritariamente, o pescado local não tem acesso a esse espaço. Ele está centrado pela comercialização de pescados vindos dos estados como Maranhão, como Pará, Ceará, Santa Catarina, Espírito Santo. Então, são pescados que não são característicos da nossa região. E aí, muito uma pergunta problematizadora que fica para a gente fazer esse arremate final é justamente se a gente estava falando dessa cozinha tão alicerçada nessa costa,
né, respaldada nesses 1.200 quilômetros de litoral, né, a cozinha do camarão seco do acarajé, das mutecas de peixes, como qual, como pensar nessa gastronomia local com o distanciamento dos pescados locais para a sua feitura, né? Então, é um cenário muito complexo que a gente tem encontrado e é nesse emaranhado dessa rede que a gente tem tentado compreender muito dessas dinâmicas que têm acontecido na pesca artesanal em Salvador. É isso. Obrigada. Obrigada, Mariana. Bom, todos fizeram as suas falas, cumpriram o tempo. Eu consideraria que me encontro diante desses três trabalhos em um lugar muito privilegiado de ter acompanhado desde o nascimento esses projetos, né? E eles estão conversando nesse decurso e chegamos até aqui. E para abrir o debate, eu queria fazer só pequenas marcações, bem breves, né, de como esses projetos se encontram, né? Primeiro, ele parte de um lugar das experiências vividas, né? Cada um com seu objeto, e essa dimensão da prática e de como esses objetos são atuados. Todos os três partem do pressuposto do entendimento que o objeto tem uma atuação disso. O que nos leva a sair de um lugar de estudo de entes, né? O conceito do saudável, o conceito da fome, para o lugar do estudo das relações nas quais elas são produzidas. Então, os três trabalhos partem disso, e isso é feito justamente no território, onde se imbrica corpo, território, ambiente e alimentação. Seja esse território o mar, seja o maretório, seja a feira, seja a comunidade popular periférica, e todos são reproduzidos no lugar de encontros. Então, temos aí uma etnografias que são de relações que consideram humanos e não humanos, e os modos de resistência, como o João traz, de um mundo devastado. Estamos falando de três mundos devastados que buscam a sua reconstrução a partir dos próprios sujeitos. Os três trabalhos, eles têm desafiado conceitualmente, João marca o conceito de fome, o saudável, o sustentável, entendendo que isso são produções que se dão no território, ou mesmo a lógica do pescado. Como também desafia metodologicamente, João reivindica o lugar de uma antropologia da fome que pode trazer marcos conceituais distintos, né? Mariana reivindica o lugar de uma antropologia da alimentação que tem como base o território, não considera o maritório, né? Nem tanto a antropologia marítima, né, como você expressa, e uma metodologia em que os três trabalhos falam de muita força que fazer antropologia no campo da alimentação, ela é praticamente desenhada a partir da sinestesia dos sentidos. O sentir integra esses objetos. João nos apresenta o seu percurso etnográfico, desafiando a ideia da constituição de um campo da antropologia da fome. Ele não está só, mas ele está com poucos aliados dentro da antropologia da alimentação. A antropologia da fome não se constitui, haja vista as reivindicações do Julián López Garcia, antropólogo espanhol, e Maria do Carmo, com a sua etnografia sobre a fome, né? Mas João não está preocupado tão somente como a fome é representada, mas sim como ela é vivenciada, experienciada, e como ela é capaz de que os sujeitos transformem o seu modo de habitar nesse mundo devastado. Desafia a antropologia em um objeto que é um objeto marcado pelo silêncio. Não se fala da fome, né? Há um tabu de falar da fome. Esse é o desafio que João marca. E será que a ciência que estamos produzindo sobre a fome, é a leitura que eu faço a partir de João, confere de fato a plena dignidade desses corpos ou reproduzem a estigmatização? Eu acho que a pergunta vale para os três, né? A Luísa nos traz
como o saudável e o sustentável não são entidades conceituais puras, mas elas são produzidas num espaço de encontro, um lugar de encruzilhada entre o mundo rural e o mundo urbano, que constitui as feiras agroecológicas. Luísa marca as narrativas e histórias de vida, os três trabalhos estão falando isso, marco a maior ênfase, como uma grande estratégia, né? Se as histórias de vida são marcadas nesse modo de habitar o mundo devastado, mas que podem ser marcadas com processos migratórios para a garantia de uma sobrevivência. E esse processo de migração, Luísa traz a ideia de reposicionamentos ontológicos de uma pessoa invisibilizada que passa a ser uma pessoa portadora de direitos, que é o caso do casal que migra nessa questão e insiste muito em redefinir, reconceituar o saudável para além de uma metrificação, de uma tecnificação. Os seus interlocutores falam do sensorial e do ético. E por fim, Mariana nos traz primeiramente a complexidade de um cenário cheio de tensões e contradições em uma cidade que é rodeada de mar e que traz na sua verve turística a comida praiana, né, o alimento pescado como central, mas esses pescadores e esse afogamento a que ela se refere se torna numa invisibilidade, né, e desafiando também a lógica do pensar o mundo e pensar o comer a partir do território, onde seus interlocutores vêm trazer uma outra perspectiva, que é a maior parte desse planeta, que é um planeta água. E daí, a partir dessa exploração, que ela está invisível pelos sujeitos, pelos viventes, pela cidade, pelo Estado, não há dados, não há materiais que possam dar concretude do que significa a artesania da pesca na Bahia, mas eu entendo que também no Brasil, e quiçá poderíamos pensar isso em termos de América Latina, desafiando como essas comunidades elas estão invisibilizadas e travam um grande diálogo entre como esse território margeado por água produz vida e alimentos e traz essa invisibilidade que está aí posta, né? E sempre Mariana me surpreende com algumas dicas e detalhes de campo, como a ideia da isca, que a intitula o iguaria, que você vai achar em todos os lugares, né? Enfim, foi o que eu pude comentar e sintetizar um pouco, tentando fazer essas interconexões dos três trabalhos. E eu ainda antecipo, o Aterrar tem mais, pelo menos mais dois projetos de doutorado que estão em curso, iniciando, e tem de doutorado, e possivelmente um terceiro de doutorado, e duas de mestrado, né? Que passam por essa ideia de trabalhar com essas populações vulnerabilizadas a partir dessa temática da comida. Então, não sei se já temos perguntas, questões, está aberto para o nosso debate. Quem queira se manifestar e comentar, a Yari, Gracias, Lidia. Yo dejaría pues el espacio a preguntas de las personas que nos acompañan en esta plataforma por Zoom. Espero que, no sé, yo tuve algunos problemas con los subtítulos, espero que, creo que depende también de varias configuraciones. Más o menos logré seguir, pero siempre toma un poco más de tiempo sim. articularlo, pero si quieren compartir sus preguntas o por el chat o pedir directamente la palabra, lo podemos hacer unos 10 15 minutos, si les parece, de preguntas antes de cerrar. Podem se manifestar, inscrever, ou tão somente escrever questões no chat. Eu posso fazer um Claro. comentário? Na verdade, eu não formulei. Primeiro, eu queria dizer que eu gostei muito de ver a apresentação do João e da Mariana. Lígia já vinha comentando sobre essas aproximações dos projetos e do que a gente vinha trabalhando. E, de fato, eu sinto que a gente pode colaborar mais uns com os outros nesse sentido, né? De construir também um comum, que a gente, enfim, acho que tem boas perspectivas de troca.
Eu queria fazer só dois comentários, que um não está muito claro, mas em relação à apresentação do João e outro a Mariana. Do João, eu fiquei surpresa com a coincidência, porque ontem eu estava numa atividade na Câmara dos Deputados e quando eu estava saindo, eu estava tendo o lançamento de uma exposição que está sendo liderada por um parlamentar, o deputado Padre João, que tem uma atuação importante no combate à fome, que é uma exposição que celebra a saída do Brasil do mapa da fome. E eu acho que é importante, claro, né? O Brasil viveu um período difícil nos últimos anos e agora tem buscado reconstruir suas políticas públicas. E a saída do mapa da fome é, de alguma forma, simbólica, né, desse esforço de retomada. Mas eu fiquei pensando na descrição do trabalho do João, de como é que esse trabalho dialoga com esse momento em que a gente vive, né? De um lado, celebrar um processo de reconstrução, reconhecer aquilo que foi, que se avançou, que foi possível reorganizar, ao mesmo tempo trazer à tona essa dimensão da fome que não está nos indicadores mensuráveis, mas tem a ver com essa experiência que acho que se soma a esse apagamento, né? Então, o seu trabalho está nesse contexto também. Fiquei pensando sobre isso. E da Mariana é um comentário mais, talvez, de fundo, assim, porque esse ano eu li Mar Morto. E quando você comentou sobre o afastamento, né, dos pescadores da região de pesca e de como que isso também traz um cenário de violência, eu fiquei pensando, me lembrei da obra e fiquei pensando no quanto que estar naquele, no caso de Mar Morto, né, a experiência de ser um marinheiro, de ser do mar, é muito mais do que um ofício, tem uma relação com o mar que é definidora da identidade, da vida, e esse afastamento traz outras implicações, né? No livro isso é trabalhado como morrer faz parte, e as pessoas estão entregues a esse modo de vida, né? Então, eu queria fazer esse comentário porque eu me lembrei, e acho que faz parte também dessa discussão que você faz. É uma obra que eu acho que traduz de uma forma muito poética e, ao mesmo tempo, impressionante uma cosmovisão de quem vive do mar e no mar, né? Então, também queria sugerir como parte, assim, dessa discussão que você tem feito. Obrigada, Luísa. Eu ainda agregaria Mar Morto é uma obra de Jorge Amado, né, um famoso escritor brasileiro, baiano. Agregaria também a sua parceria com o cantor Dorival Caymmi quando diz que é doce morrer do mar, né? Então é um outro modo de vida que está posto dos povos do mar. Obrigada, mas alguém queira comentar? Pues ya que no hay otras preguntas ahora, yo sí, bueno, tenía dos preguntas anotadas. No tienen que ver con los detalles de su investigación, pero más como desde perspectivas un poquito más generalizables y leídas desde la experiencia de investigación aquí en México. Una es un poco transversal, diría para los cuatro, si me permites, Lidia, sumarte, y es como, creo que es muy interesante la asociación entre cuerpo y territorio para pensar y da mucho para pensar y en este momento muchos estudiantes les interesa mucho el tema. De hecho, la grabación de esta sesión ya me la pidieron en varios foros y no obstante, personalmente a mí me queda como una intuición de tener cuidado con las analogías demasiado rápidas que a veces se hacen entre cuerpo y territorio a partir de una campaña de comunicación que hubo aquí en México que se llamaba así en todos los periódicos como bueno para tu cuerpo, bueno para el planeta, malo para tu cuerpo, malo para el planeta. Y yo tenía, desde la lectura de mi propia investigación, la sensación que de pronto podemos caer en una como legitimación de la responsabilidad que se le da al individuo ya no solamente en tomar las mejores decisiones para tu salud mental y tu salud física y tu estética y tu
equilibrio, pero para la sociedad y el planeta. Entonces, en tu plato puedes salvar o terminar con el planeta, obviando pues la complejidad que eso implica, ¿no? Entonces, ¿en qué medida entiendo y sin conocer mucho y haberlo trabajado, me llama la atención esta asociación cuerpo-territorio, pero al mismo tiempo quería preguntarles ustedes cómo ven sus límites o las ambigüedades que puede haber en términos teóricos en ese sentido y de comunicación social, ¿no? Cuando se usan como lemas de campaña. Y la otra pregunta que quería plantearlo tal vez más a Joao, no sé si se pronuncia así tu nombre, que hablas más sobre el hambre, es un tema que yo también he tratado en algún momento es, a mí me inquietaba de alguna manera mucho cuando trataba el tema, ver cómo los indicadores del hambre, con este proceso que medicaliza el hambre, de alguna u otra manera movilizaban un discurso moral que dejaba de lado el derecho humano a la alimentación saludable, etcétera, como un paradigma más amplio. Entonces, que había un uso político de los indicadores para jugar narrativamente con el concepto de hambre, posicionarlo en la agenda y que eso se utilizaba, obviamente coincido en que se tiene que erradicar por completo el hambre, pero eso se utilizaba para dejar de lado pues cuestiones también importantes de calidad, de agencia, de decisión, de etcétera, ¿no? Entonces, no sé si hayas pues considerado el tema, sobre todo del uso político del concepto de hambre, eh, en este juego de cómo se definen las prioridades de la agenda política. Perfeito. Alguém mais gostaria, porque a gente poderia agregar uma última pergunta e aí faz a rodada, já que o nosso tempo está chegando. Eu não vi nada no chat, as pessoas estão inibidas. Sucede. Não? Então vamos, fazer a rodada nossa, né? Quem gostaria de começar? Eu posso Mariana? Vai lá, começar. Mariana. Vou começar pelo comentário de Luísa, né? Que ela traz justamente Jorge Amado, né? E aí ela traz o Mar Morto, a obra de Jorge Amado, o Mar Morto, né? A presença ali da violência, e ela comenta sobre o distanciamento dos pescadores, né? Do mar. E, e aí vem um entendimento interessante que a gente precisa ter. Enquanto a gente fala dos povos da terra, né, dos agricultores, dos camponeses que reivindicam a propriedade daquele território, a lógica dos povos das águas é uma lógica diferente, porque não tem como se reivindicar a propriedade daquele território. É um território coletivo, mas é um território coletivo que não tem respeitado justamente estas comunidades. Então, esse território tem sido cada vez mais valorizado para especulação imobiliária, para o turismo em massa, né? E isso tem afastado as comunidades, que não tem como reivindicar esse território e que esse território, aí eu volto a falar, ele não está limitado àquela região da porção de água, né? Então, é como Luísa colocou, há arrancado um pedaço daquela identidade. Porque aí Ramalho, que é um autor brasileiro que trabalha também com a pesca artesanal, ele faz justamente essa fala, Luísa, que ser pescador e ser pescadora é muito mais do que uma profissão. É justamente um modo de viver, de ver a vida, de compreender
o ambiente em que você está inserido, né? É justamente faz parte da sua identidade. E essa identidade, como você bem colocou, ela está amputada, né? Ela foi retirada um pedaço quando se faz esse distanciamento do lugar da sua do lugar mais predominante da associação da sua existência, que é justamente a conexão com a água. Então, e ainda mais num cenário urbano, onde esses tensionamentos eles são muito mais latentes, mais complexos, né? Porque aí você tem justamente essa questão da industrialização, da urbanização, da gentrificação. Então, cada vez mais os pescadores vão sendo postos para locais mais distantes, porque esses locais eles estão sendo valorizados e a serviço de uma elite, de um capital, né? E tem sido um cenário muito complexo. E em relação ao comentário de Ayari sobre essa questão do corpo-território, né? E aí relacionado também à questão da pesca, aí eu lembrei da comunidade de Ilha de Maré, de uma escola de Ilha de Maré, né? Em que as crianças, e desse entendimento do saudável, né? E dessa responsabilização do indivíduo, mas que muitas vezes também é imposto uma outra lógica. Então, as crianças da comunidade de Ilha de Maré, que é uma comunidade que tem a pesca muito latente e presente na sua comunidade, então as crianças que têm o hábito, o apreço, a cultura de uma alimentação baseada em pescados, isso é retirado delas por um entendimento de pessoas de fora de que há um risco daquele consumo por conta das espinhas, de outras características que não fazem sentido para aquela comunidade que vivencia aquilo no seu dia a dia e que faz parte da sua rotina, né? Então, como esse entendimento do que é bom, do que é saudável, tem muito uma lógica de serviço diferente que não é necessariamente o entendimento do sujeito e da particularidade de cada sujeito, né? E que tem transformado esse cenário numa discussão muito complexa, né? Obrigada, Kim. Luiz ou João? Quer falar, Lu? Não, por favor, pode falar. É, bom, muitas coisas. Eu queria agradecer pelas perguntas, pelos comentários. Queria começar dizendo que eu sou muito fã dos trabalhos de Luísa e de Mariana. Assim, acho que são trabalhos sublimes. Luísa falou do trabalho de Mariana como uma escrita poética e cosmopolítica. Eu diria que o trabalho dela também é uma escrita muito poética e cosmopolítica. Eu tive a oportunidade de ler o trabalho de Luísa há um tempo, uns 2 anos, quando a gente estava iniciando ainda o projeto. E eu fiquei muito entusiasmado com a maneira, com a simplicidade da escrita de Luísa, a olhar para o saudável, para as redes saudável. Não tive a oportunidade de ler o trabalho de Mariana ainda vou ler. Mas eu acho que, pensando nesse corpo-território, acho que ambos os trabalhos, eles se conectam no sentido de olhar para as relações, como o Luísa tem falado. Imbricar essa questão de corpo, de território, de rede saudável. E eu acho que são escritas bonitas, poéticas, e pensando um pouco na pergunta de Ayari, eu acho que sim, a gente tem feito analogias muito rápidas em relação ao corpo, ao território, ao saudável, ao que é saudável ou não, ao que é fome ou não. E eu penso muito nesses limites também, nessas ambiguidades entre corpo e território, é, e respondendo um pouco da questão da fome, tanto da pergunta de Luísa quanto da pergunta de Ayari, o Brasil saiu do mapa da fome novamente esse ano,
E no dia seguinte em que o Brasil saiu do mapa da fome, eu voltei a campo, porque eu precisava entender, eu precisava visualizar como é que se tava, como é que se colocava em minha vida cotidiana. E parece que nada tinha mudado. Parece que nada tinha mudado dos meses anteriores, das semanas anteriores que eu tinha feito o campo. E eu fico me perguntando, saiu, mas não saiu, né? Saiu do mapa da fome, mas ao mesmo tempo, como é que se dão essas relações complexas em minha vida cotidiana? Como é que essas pessoas estão vivendo apesar da saída do mapa da fome? E o que eu quero falar aqui não é dizer que isso é uma conquista menos interessante. Eu não vou demonizar, dizer que não saiu do mapa da fome, e entrar também no que a Yari fala nos indicadores como o discurso moral. Acho que tanto os indicadores de segurança alimentar quanto os indicadores de segurança hídrica, eles constroem uma narrativa muito importante para a produção de políticas públicas. Eu escrevo isso na minha tese. Eu falo muito do valor desses indicadores de insegurança alimentar e hídrica, mas eu confesso que eles não conseguem acompanhar a dinamicidade da vida cotidiana dessas pessoas. Então, eles têm essa prioridade na agenda política, porque a gente precisa de indicadores, a gente precisa de números, a gente precisa de estatísticas e de dados epidemiológicos para que a gente possa produzir uma fome. É o que a antropóloga Liz Blanco fala na tese dela, né? Essa metaforização da fome, que é feita a partir de números e afasta da pessoa faminta, afasta do corpo. E aí, quando eu volto a campo, quando eu vejo que essas condições de precariedade elas continuam, eu fico meio que me perguntando também, será que saiu de fato? Saiu, mas não saiu? É, como é que se dá essa questão na vida cotidiana? Como é que esses indicadores eles podem ser complexificados a ponto de entender que em um mesmo mês, uma família ela pode viver em um estado de fome, mas também passar por estados de segurança alimentar. E aí eu tenho intitulado na minha tese um estado de incerteza alimentar, para além do estado de insegurança alimentar, porque eu acho que ele é muito mais, ele capta mais essa questão da hesitação, da inseguridade, do estado de ir e vir, como passinhos de caranguejo, movimentos de caranguejo. Estou na segurança, saio da segurança, vou, volto. Não é só a fome extrema, então eu acho que a insegurança ela é tão complexa quanto a fome extrema. É isso que eu tenho defendido e isso que eu tenho pensado, assim, basicamente isso. Obrigado, João. Luísa, você... Eu posso comentar rapidamente. Foi muito bom, João, ouvir agora esses seus outros comentários. Sobre a pergunta que a Yari fez, eu acho que é uma das coisas que eu tenho buscado discutir, porque a feira agroecológica, ela encarna uma analogia, muitas vezes, precipitada, né? Nos discursos do Saudar. Eu entrei na feira agroecológica com, com essas máximas assim de sustentável, de saudável, que na verdade muitas vezes reproduzem um discurso que parte de uma mesma visão de mundo, um mesmo tipo de prática, né? Mais ligada à instrumentalização, a essa concepção mais biomédica da vida, né? Então, eu sinto que acho que isso é parte do que eu tenho discutido assim no olhar para esse encontro da agroecologia a partir dessas provocações que vêm da cidade, do meio urbano, muitas vezes mais influenciados por um discurso da academia, da ciência da nutrição, das ciências da saúde, e aquilo que, na verdade, não dialoga, né? Justamente se transforma, vem de um outro lugar, com uma outra experiência, um outro modo de vida. Eu acho que é isso, assim, a gente precisa discutir essas aproximações, eu acho que elas avançam no sentido de trazer para a discussão, mas eu sinto que parte do nosso trabalho tem sido justamente
aprofundar um pouco para entender essa conexão com o território, né? E eu acho que lançar à luz a pressupostos que são de ordens distintas, assim, lidar com o tensionamento entre eles. Bom, a Yari, como foi direcionada a mim, eu gostei muito da sua provocação e eu vou guardá-la para refletir melhor. Mas o que eu diria nesse momento é que quando eu vejo os povos da floresta, as comunidades indígenas, reivindicando contra a devastação da floresta e diz, eu não vivo na floresta, nós somos a floresta. Isso traz uma dimensão ontológica outra, na qual a separação entre corpo e território, ela foi dada pelo pensamento ocidental, né? Principalmente nesse processo de humanização, do qual é fundamental separar os humanos dos outros do território para validar esse processo de exploração do território. Isso é algo que me incomoda na cabeça. Então, utilizando o hífen corpo-território, é demarcar que nós também somos território. E, evidentemente, que precisamos também fazer um enfrentamento, porque a lógica capitalista neoliberal, ela sempre foi muito sagaz no sentido de reapropriar determinados conceitos, a ideia de corpo, território, o capitalismo verde, ela está aí apropriada, para trazer à tona essa frase que eu vou debruçar muito que você trouxe, né? Bom para o corpo, bom para o planeta. Que você relê esses processos interconectivos para referendar um processo de responsabilização do sujeito e invisibilizar as relações de produção que realmente estão no cerne, né, do problema planetário que a gente vive hoje, né? Então, realmente há de se cuidar, e isso é algo que a gente no grupo tenta muito, não se apropriar precipitadamente de determinados conceitos, né? Porque a gente sabe que a academia também produz muitas modas, a gente vai olhando as titulações, elas vão modificando, para que a gente não nem traga uma, como que eu poderia dizer, uma aparência a partir das terminologias, mas estamos tratando o novo, e nem tampouco cair na cilada de referendar os discursos que têm sido apropriados sobre isso. Então, acho que essa é uma preocupação importante para estar na mesa desse projeto, dessa discussão sobre corpo e território. A gente já finalizou o tempo, tem duas pessoas, eu não sei, Ayari, uma pessoa que colocou uma pergunta no chat, tem o Biracê com a mão levantada. Eu não sei se a gente poderia fornecer um minuto apenas para o Biracê e No que, tenemos un límite de tiempo sim, explícito, podemos hacer lo que decidamos hacer. ¿Hay alguien que está pidiendo la palabra? o Biraci, e aqui no Virasi, y hay chat una pregunta en el tem chat uma también. pergunta sobre a soberania alimentar. Pelo menos no Brasil, a temática da soberania veio muito à tona. A soberania alimentar apareceu no trabalho de vocês. Luísa comentou um pouco sobre o agricultor que produz orgânico, mas come ultraprocessados. Os atores trouxeram esse conceito. E aí eu passo para o Biraci fazer seu comentário rapidamente e a gente devolve para que a gente não ultrapasse as 17 horas. Até porque Luísa tem teto, né? Por favor, Biraci. Professora, eu quero dar boa tarde a todos, em nome da senhora, que eu estava essa semana no evento, se eu não me engano, do Fórum, e depois é que eu lembrei que eu já li seu texto, um texto sobre um resgate histórico de merenda escolar, que eu falei que eu estaria defendendo num evento, então eu não vou ter para concluir o curso, embora eu sou pós-graduado em cultura afro-brasileira, mas eu fiz um curso pelo Estado de nutrição, de técnica em nutrição,
e uma professora levou o seu texto para a gente estudar sobre toda uma cronologia da merenda escolar. Só isso que eu quero, a princípio, só isso que eu gostaria de registrar. Um outro momento é o seguinte: eu sou da área do jornalismo, eu sou comunicador comunitário da Agência de Notícias da Favela, mas eu entrei com um projeto da área de nutrição, que eu fui presidente do Conselho da área de Segurança Alimentar, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional daqui de Salvador. Então, eu tinha um conhecimento, fiquei 11 anos no Conselho, então eu sugeri fazer um podcast a nível nacional sobre nutrição e cultura popular, já que eu fui aprovado pela Meta, que é o Facebook. Enfim, eu ganhei um trocadozinho, comprei material e produzi. Eu gostaria de falar isso para a gente compreender essa logística. Então, eu tive uma mentora da Folha de São Paulo para poder me orientar. Mas ela começou a criar resistência com o tema que eu estava passando para ela. Qual era o tema? Essa questão de você relacionar a cultura alimentar com as pessoas que estão no seu dia a dia executando algumas ações tradicionais de resgate à cultura, e ao tempo que ele está resgatando a cultura, a base dessa cultura é a base também da alimentação. Eu vou colocar o link daqui a pouco. Então eu não vou lembrar aqui do nome de todo mundo. Aqui no bairro que eu moro é na Santa Cruz. Tem um mestre de capoeira que se chama Mestre Boa Gente. Então ele viaja para dar aula de capoeira. Ele tem mais de 70 anos. Acho que ele fez 80, se eu não me engano. Ele vai para vários países, principalmente na Europa. Então eu fiz uma pesquisa para ele. Eu queria saber qual tipo de alimentação que ele consegue lá. Ele falou: ó, esse tomate parece um mamão. Aí ele começou a comparar. Ele disse que não encontra farinha. Enfim, eu só estou dando assim umas dicas. Aí ele dando dica que para quem pratica capoeira não é interessante que coma mocotó. Sempre uma alimentação balanceada e mais leve, o que a nutrição manda, ou pelo menos sugere. Pronto. Então eu peguei uma Ialorixá, dali perto do Bonfim, e ela vai narrar para a gente sobre o cuscuz com folha de cansanção. Eu comi, eu conheço, eu já comi. E ela também vai apresentar o samba de cuscuz. Ela é vocalista e cantora, compositora também. Aí, já quase concluindo, eu trago também a que fez papel de Maria Filipa, que é da Sambadeira de Itapuã. É minha amiga ela, então ela achou importante. Durante as gravações pela TVE que ela estava fazendo, ela vai relatar que ela descobriu que estava com intolerância à lactose. E ela vai narrar toda essa história. E tem um colega que é da Pastoral do Negro que vai falar sobre a experiência dele, que ele é de São Paulo, mas está na UFBA, está fazendo mestrado agora na UFBA, aí na UFBA. Então ele vai narrar sobre toda uma historicidade da família dele, vai resgatar toda a historicidade, vai falar das sementes de crioulo, vai falar sobre a comunidade indígena, e aí vai. Então eu acho importante, e já concluí que isso era um minuto para mim, eu vou colocar o link aqui. Eu queria até falar um pouquinho mais, mas por último, agora eu quero parabenizar, que eu notei, não deu para assistir, que eu cheguei depois que eu estava no médico e atrasou um pouquinho. Eu gostaria de parabenizar todas as pessoas que participam desse projeto, que é fantástico, quando a gente dialoga com a comunidade. Para mim, a educação, não é para mim, é para Paulo Freire. A educação só tem sentido quando ela chega às pessoas. Porque se não chega às pessoas, não tem interesse, não tem como essa educação ela servir para algo. Obrigado, professora. Vou colocar o link agora. Muito obrigada, Biraci. Parabéns pelo seu projeto. Eu acho que tem tudo a ver toda a Quem agradece relação sou do que eu. nós estamos discutindo aqui. E, o link vai ficar disponibilizado. Eu informo também que essa gravação também vai ficar disponibilizada no YouTube para quem quiser ver depois, quem quiser divulgar. Rapidamente, a gente pode passar aqui para o comentário. O Biraci já colocou o link e eu quero muito ver esse seu projeto, Biraci. Obrigada. E
um comentário rápido sobre a questão da soberania. E é bom que a gente termine com coisas ainda a amarrar para projetar debates futuros, né? Já É posso comentar. para Pode, todos ou é para pode, Luísa? Luísa, Acho que por é para favor. Luísa, né? É. Acho que foi para todo mundo, mas ela mencionou. Eu só queria esclarecer assim, um contexto em que apareceu. É, a ideia de soberania aparece quando os agricultores estão mencionando a luta pela terra, a relação entre campo e cidade, o desejo de trazer a vivência do campo, de tornar a vivência do campo conhecida para quem está no centro urbano como uma maneira de sensibilizar, mas essa percepção de uma certa incoerência, né, das contradições da agroecologia, da vivência agroecológica, do que acontece no assentamento e da formação política, de como eles se colocam no espaço urbano, isso foi evidenciado pela nutricionista. Foi nesse contexto em que surgiu o apontamento dessa contradição. Os próprios agricultores não lidam dessa maneira, né? A ideia de soberania não aparece como algo, aqui eu milito por isso, eu luto por isso, e ao mesmo tempo como algo ultraprocessado. As coisas fazem parte da dinâmica alimentar do assentamento. A contradição é apontada por quem é de fora. Obrigada, Luísa. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso, João ou Mariana? Eu não teria muito o que comentar, não. Eu acho que o fato da soberania ela não aparece muito no meu campo. Eu acho que são outros tipos de relações que estão localizadas ali na vida cotidiana e é mais voltado para a própria segurança alimentar, não pensando em soberania enquanto política. Assim, eu não consigo observar isso no meu campo. Mariana. No meu, ela é mais a soberania, a questão da soberania, ela é mais latente e visível, né? Que ela tem uma relação muito intrínseca com a própria existência ali do pescador, né? Que reivindica o seu direito de continuar sendo pescador, da sua existência, né? E de produzir esse alimento e não ser retirado do seu local, da sua existência, do seu ofício e entendendo que essa prática faz parte justamente da sua identidade, da constituição do seu ser, e como essa constituição e essa identidade, ela também ela tem uma relação, uma rede, né, com a comunidade que está ali margeada por essa comunidade pesqueira, né? A comunidade pesqueira ela é o centro de Salvador. Essa urbanização ela vai aparecendo às margens dessa comunidade. Eu acho que é uma perspectiva diferente da gente olhar. Não foi o processo inverso que aconteceu. Esses pescadores eles sempre estiveram aqui. O outro Uhum. contexto é que foi aparecendo, né? É isso. E Para encerrar, eu agradecer. falaria, porque foi muito discutida a questão do mapa da fome, me chamou muito a atenção que o Brasil, que está com um problema político, disputa comercial face aos Estados Unidos, e o presidente do Brasil está utilizando muito a palavra soberania. E eu recordo que quando foi lançado o resultado da saída do mapa da fome no Brasil, algumas comunidades vinculadas à luta sobre a questão da alimentação disseram: muito bem. Mas o que nós queremos mesmo é soberania. Então, eu acho que a soberania é uma pauta que a gente precisa aprofundar mais, né? Que a questão da segurança toma muito mais visibilidade, pelo menos no contexto brasileiro, do que a soberania. E os povos estão reivindicando a soberania e talvez estejam fazendo muito mais isso sem necessariamente nominar tal qual os saberes científicos o fazem, né? Gente, 17 horas em ponto, pelo menos aqui no Brasil, né? São 13, 14, né? São 2 da tarde, Ayari. 2 da tarde. Vamos então encerrar. Eu queria agradecer muitas pessoas que sabemos o quanto é o nosso tempo tão escasso, é um esforço dedicar essas 2 horas em uma tarde para estar aqui acompanhando ao vivo.
mas vai ficar disponibilizado há algum tempo. Eu comunico assim que a Yari me sinalizar e eu passo a palavra para a Yari fazer o encerramento dessa sessão de conferências da Rede Lar. Muchas gracias. Yo, ante todo, diría que tenemos que hacer muchas otras conferencias en portugués. Si la es latinoamericana, no podemos seguir hablando entre nosotros en castellano con los limitantes de la tecnología y todo lo demás. Lo vamos a lograr, pero ojalá que están todos invitadas, las personas que expusieron, las personas que nos acompañan a proponer temas, a proponer ponentes. En principio se mantendrá el año próximo una sesión al mes. Estamos haciendo la agenda y entonces pues son bienvenidas las propuestas. Pueden presentar investigadores, pueden presentar estudiantes, pueden presentar personas que están haciendo algún proyecto, resultados de investigación o de acción, o estamos ahorita organizando un intercambio de experiencias como campesino entre México y Colombia. Brasil nos queda más lejos, pero a lo que voy es hilar es una busca, ¿no? Impulsar reflexiones académicas, pero también hay un interés en salirnos, ¿no? De nuestras aulas y compartir otras experiencias. Entonces, pues les dejo la invitación para que propongan las sesiones que ustedes quieran para el año próximo en portugués y creo que nos hace mucho bien estar atentos y hacer un esfuerzo por entendernos cada quien a gusto en su idioma. Entonces, muchas gracias, Lidia, Yao, Eu Mariana, que Luisa. agradeço. Tchau. Y Tchau, gente. Uma solamente boa tarde. antes de que se vayan, les recuerdo que la próxima sesión será la sesión Boa de tarde, pessoal. noviembre. Es el miércoles 19 y el tema que vamos a abordar es la alimentación en la tercera etapa de la edad, la alimentación entre las poblaciones de tercera edad y va a estar a cargo de una investigadora argentina. Entonces, bueno, nos quedaremos en esa región. Muchas gracias y pues a la próxima. Chao. Tchau, gente. Boa tarde.